teve uma aula de rede que a gente gravou e o cabo de rede, o do roteador, o cabo do roteador ficou passando aqui, ó, a aula toda. A gente é muito profissional. Então, assim, a gente vai aprender como fazer todas essas ligações, vai utilizar todos esses equipamentos que a gente utilizou durante essas aulas. E esse Olá, pequeno. Não é só eu, não, é você. Vai lá, desculpa. Fala aí, menor, beleza? Tranquilidade? Essa aula, Alfredo, é uma das que foi mais pedida. A gente não tinha planejado. Não tinha. É pra você ver o poder que às vezes as pessoas dizem, não, eles são mercenários, eles só querem vender. Não, cara. A intenção de vocês gera conteúdo pra caramba pra gente. A gente fez aquelas aulas de IP, né? A gente viu lá. Basicão, né? Identificar classe, identificar uma rede, o que é host. Podcast. E aí, massificado, o que veio no comentário? Você vai ter sublinhante? Cálculo de sublinhante. Minha faculdade vai ter prova. É verdade, é verdade. Porque qual é o grande problema da subrede? A gente vai entender nesse vídeo o que diabos é uma subrede. Porque tem professor, né, e tem aluno que tenta assim, não, eu quero aprender o cálculo de subrede. E ele não sabe nem pra que serve dividir uma rede em subrede. Assim, eu acho que o termo é bem autoexplicativo. Tem uma rede, quando eu faço uma sub... Exatamente. Eu acho. Mas tem uma galera, cara, que não faz ideia do que é uma subrede. Então, assim, esse vídeo tá meio desencontrado dos outros, né? Tipo, não tá na sequência de IP. Deveria estar na sequência de IP. Só que, sendo bem claro e honesto com vocês, esse vídeo não tinha sido planejado. O Alfredo falou, vamos fazer máscara de subrede? Eu falei, não. Subredes é no Estudonauta. Só que, atendendo a centenas e milhares de pedidos, a gente tá fazendo esse vídeo. E por um motivo simples, eu acho que até falei no vídeo de resposta. A gente fez no Estudonauta 25 aulas. Não tem como eu conseguir. 25. Não use o termo não tem como. Assim, porque mas... todo mundo vai falar assim, claro que tem como, é só lançar. Não é. Nós não vamos lançar. Não, viável é. Só que eu não quero. Porque as pessoas falam assim, não, você tem que ensinar tudo. Sabe quem tem que ensinar tudo? O seu professor. Eu não pago faculdade, eu faço pública. Alguém tá pagando. É claro que a gente sabe, educação, e aquele negócio todo. E o projeto do curso em vídeo tá aí pra dar a mão. A gente tá aqui pra ajudar também. Só que a ajuda tem um limite. Que, inclusive, Alfredo, é o limite do simples. A proposta do curso em vídeo é ser simples. Sempre foi, cara. Tem uma galera, eu quero curso avançado de React com não sei o quê. Não vai rolar, filho. Paga esse curso. Esse curso tem pago aí, várias pessoas fazendo. O curso em vídeo é sempre cursos básicos. Só você olhar. A gente nunca teve curso avançado, Alfredo. E nunca vai ter. Não é o objetivo fazer curso avançado. Mas vamos parar de papo e vamos falar sobre subrede. Antes da gente falar como calcular a subrede, o que diabos é uma subrede? A gente tem aqueles IPs de classe A, B e C. Sim. Que a gente já viu nas aulas de IP anteriores. Que identifica a quantidade de hosts e de redes. E se você não viu, você vê no... O Guanabara deve botar um card Com ali. certeza. Pra você... A primeira playlist sempre é o curso de redes. Sempre. Então, você vai ver lá depois. Mas assim, eu tenho classe A, B e C. E essas são as redes grandonas. Aí, se a gente não lembra, você não lembra, vou até usar meu caderninho aqui, ó. Toda vez que eu tenho IP de classe A, você já deve lembrar o intervalo rapidão, 0 a 127, cabe 16 milhões de computadores. 214. Se for classe B, que vai de 128 a 191, cabe lá seus 65.534 computadores. E classe C, 192 até 223, cabe 254 computadores. Isso são as redes. Sim. Rede, ponto. Sabe com a rede. Quero colocar um computador em algum lugar, dei um IP de classe A junto àquele computador, tem 16 milhões de computadores. Só que eu não quero 16 milhões de computadores, eu quero, sei lá, 1 milhão de computadores. Sim. Eu uso uma subrede para dividir esses 16 milhões em apenas um grupinho de 1 milhão. E aí eu tenho uma pergunta que eu sei, porque a gente já respondeu isso no curso do Estudonauta. Pra que as pessoas dividem? Qual é a vantagem de dividir uma rede? Por exemplo, vou usar um exemplo simples. Eu tenho um escritório, não vou falar rede gigante de 1 milhão não. Eu tenho um escritório, aí esse escritório tem, nessa sala que a gente tá, nós temos 5 computadores. No outro setor tem mais 10 computadores. Num outro setor tem mais 8 computadores. O que é melhor, Alfredo? Criar uma rede
com todos esses, sei lá, 30 computadores da minha empresa, ou criar 5 redes diferentes, cada uma para um setor? Então, se eu fizer uma rede só, pegar o IP de classe C, que tá aqui no caderninho. Se eu pego o IP de classe C... Até 254 computadores. 254. Eu poderia pegar, sei lá, o call center, poderia pegar a secretaria, poderia pegar a coordenação, poderia pegar, sei lá... Estoque. Tudo isso daqui e colocar junto com os 254 computadores. 254 IPs. É uma rede. Uma rede só. Eu tenho o limite de 254. Sei lá, vamos supor que tem 10 computadores, 20, 30 e sei lá, 100. Coubeu. Não teve problema. Cabeu. Só que o problema é que todos esses computadores estão na mesma rede. Se eles estão na mesma rede, todos eles se enxergam. Se todos eles se enxergam, eu acho que talvez não seja bom. Mas não é bom se enxergar? Do estoque ver a secretaria, da coordenação. Mas é que eles são grandes amigos. Eles sim, não pode. Porque vamos supor, pode. Não é recomendável. Não pode. Pode. Casal, não pode. Pode e tá cheio de gente fazendo isso, Alfredo. Inclusive nas instituições militares. Mas, por exemplo, você tá na escola, então você tem aqui, além do call center, secretaria, coordenação e estoque, você tem lá o lab de informática. E você tem a Wi-Fi dos alunos. Isso é que é uma delícia. Bota o Wi-Fi dos alunos junto com a secretaria. E aí, você bota tudo junto e aí, não sei o quê. E como é que faz? Esse é o problema. É mais comum do que vocês imaginam. A galera faz. Por quê? Porque é mais fácil. Tem uma instituição que eu trabalho, por um acaso, você já deve ter trabalhado lá ou trabalha ainda. Não sei. Mas que se você descobrir a senha do Wi-Fi do determinado lugar onde você trabalha, dá pra você mandar imprimir na impressora da tia da Xera. Se você olhar os computadores da rede, tá tudo lá, né? Inclusive a impressora. Então você pode abrir um arquivo seu e imprimir. Por quê? Só de sacanagem. Pra tia ver imprimindo aleatoriamente. Você quer saber? Escreve no papel, escreve assim, papel. Eu falei pros alunos assim, ó, o capeta está aqui, manda imprimir. A impressora da tia. Porque o que eles fizeram? Eles botaram na mesma rede. Eles não fizeram a subdivisão. Mas, Alfredo, tem até 254 vagas. Por que eu não vou usar essas 254 vagas? Esse que é o problema. Você usou um exemplo muito bom no Estudonauta, que é a questão do malware, né? Sim. Mas eu vou usar daqui a pouco. Deixa eu fazer o cálculo de subrede, que é o bosta. Deu pra entender por que se usa subredes e por que é tão importante usar subredes? Correto. Beleza. Outra coisa que a gente, né, obviamente, só de olhar esse quadro é o seguinte: se eu tenho uma rede para uma escola que tem 150 computadores, não vale a pena eu usar um IP classe B. Não, porque muito mais, né? Tenho 65 mil possibilidades. Então, assim, na hora de escolher a classe, é importante você saber que existe uma limitação. Você não vai, por exemplo, se eu tenho uma instituição com 300 computadores, já não serve mais eu usar classe C. Eu posso usar 2 classe C. Ou 2 redes de classe C. Dá pra fazer. Dá. Mas eu poderia partir pra B e usar subredes menores. Sim. Né? Então, organiza sua mente aí. Porque, cara, eu sou chato com esse negócio. Eu não gosto de explicar uma parada antes de que o cara entenda por que ele tá estudando isso. É porque dificulta. Tem lugares que você vê, o professor só explica como é que calcula. Isso. O aluno faz a menor ideia do que ele tá vai fazendo. Ele vira um robozinho. Eu sei fazer esse cálculo. O Bruno fez a conta. Aí, pra que serve isso? Aí ele vai fazer uma prova da Marinha que tem que interpretar o anunciado, o cara se ferrou, porque ele só decorou aquela formulazinha de fazer. Seja honesto. Bota nos comentários aqui. Quando você aprendeu subredes, se você entendeu o real significado de fazer subredes. E depois eu vou te mostrar a situação que ele falou, foi o exemplo que eu usei no Estudonauta, eu vou explicar aqui pra você entender o porquê de fazer isso. Então, assim, a minha ideia é criar um exemplo mesmo, pegar uma rede e dividir ela em 2 partes. Isso. E a gente poder fazer o cálculo dessa subrede, que é a máscara, né? Basicamente, a gente vai ter que fazer uma conta... Com base na máscara de Máscara é ótimo. Com base na máscara de redes. Vamos lá. Então vamos lá. Você já sabe, eu já te falei a quantidade, a gente já entendeu por que faz a subrede. Agora vamos fazer o cálculo. Eu vou botar um IP de exemplo aqui. Só para lembrar, coleguinhas, eu já falei disso no outro vídeo de IPs restritos ou privados, então não vou falar de novo. Aqui em cima. Exatamente. Em cima ou da minha cabeça ou da do Alfredo. Não sei como é que tá a edição aí. Tem um izinho. Clica aí. Então vamos lá. A parada é a seguinte, vou usar um IP padrão de classe C, que é o que geral usa, 9268.1.10. Da onde eu tirei esse IP? Eu inventei um IP aleatoriamente, que é o que acontece em questão de prova. A gente sabe que é C porque começou com 192. E tá aqui em cima. Exatamente. De 192 a 223 é classe C, por isso que a gente já sabe. Então vamos lá, tem o meu exemplo aqui, o IP. Qual é a máscara dele? Eu vou fazer de 2 jeitos rapidão pra tu lembrar. Se não tiver máscara, é padrão classe C. Se for padrão classe C, como é que fica? Eu tenho lá minha tabelinha de rede, host e broadcast. E eu vou usar isso aqui como exemplo depois. Então, como eu estava dizendo, eu tenho lá, se o meu IP é de classe C, já tem lá, eu vou só relembrar, a gente já viu. O que identifica a rede são os 3 primeiros númerozinhos. Correto? Então eu venho aqui na minha tabelinha, qual é a minha rede? 92.168.1, que é o endereço de rede. Sim. Sempre completo com 0 o na host rede. é 0.
O 0, porque é o primeiro número possível desse rede, a gente já viu isso. Então eu não consigo dar esse número para um computador. Não. Eu consigo dar esse número para a rede. Esse é o identificador de rede. Quando você vai usar isso na sua vida? Quando você fizer protocolo de roteamento e tal, então é outra parada. O broadcast é sempre a rede, 92.168.1.255. Que é o maior número possível que você vai utilizar. Para a classe C. Isso. Não. Porque o 255... Não. Você vai botar só um 255 porque é classe C. Se fosse classe B, você ia botar 255. Sim, mas você... A gente já ensinou isso. Vamos lá. Os endereços de host são 92.168.1.1 até 92.168.1.254. Assim fica a tabela sem subrede. Sim. Nessa tabelinha de host, nessa configuração, eu vou colocar o endereço de rede aqui, podcast aqui, e os computadores são esses aqui no meio. Então eu tenho 254 possibilidades de IP. Se eu fizer uma rede só. Se fizer uma rede só. É um redão com 254 computadores. Todo mundo junto ali. Secretaria, coordenação, aluno, tudo junto. A gente viu que dá ruim. Aí vai ter mas se eu botar o Wi-Fi, o roteador, divide a rede, dá pra configurar sem fazer isso, cara. Então, vamos botar aqui todo mundo junto. Fiz a tabela sem máscara de subrede, com a máscara de rede padrão. Pra quem ficou aí e não lembra qual é a máscara de rede, toda vez que eu tenho IP de classe C, a máscara de rede, eu substituo onde é o endereço de rede por 255 e onde é o endereço de host por 0. Então, a máscara padrão de classe C é 255, 255... 255, 0. 255 rede, substituir, broadcast, ó, host, 0. Se for o CIDR, que é a abreviação, é /24. Aí melhor. A gente não explicou o CIDR no curso em vídeo. Está explicado no Estudo na Alta. A gente falou de endereços CIDR, esse /24, e está explicado lá no Estudo na Alta. Correto. Agora vamos fazer usando o mesmo IP, só que agora a gente vai utilizar subrede. Sim. Vamos lá. Vamos dividir esse cara em quantas redes? Eu vou fazer o que eu sempre uso como exemplo, que é o mais fácil. Dá pro cara entender e é pequeno. Sim. Vou dividir em 4 subredes. Tranquilo. Só, que é bem eu ia fácil sugerir de usar. até 3, mas pode fazer Não 4. dá pra fazer número ímpar. Todos são múltiplos de 2. Verdade, Quando é múltiplo de 2, não dá pra fazer número ímpar, entendeu? Eu tinha assistido essa aula. E vai uma dica pra você. Se você quiser cair na prova assim, qual dos endereços abaixo é o endereço de rede? Não existe endereço de rede ímpar. Todos os endereços de rede são pares, sem exceção. Mesmo com subrede, com VLSM, não importa. E todos os endereços de broadcast são ímpares, sem exceção. Então, endereço que você diz de rede, o número, qual o número que é par? O endereço da rede é sempre par. Então vamos supor que eu tenho uma subrede. A subrede é dividida em 128 subredes. Todos os endereços de subredes são pares. E aqui no broadcast, todos os endereços de rede são ímpares. Porque às vezes cai numa prova assim, os endereços abaixo, quais correspondem ao endereço de broadcast? Todos são pares e um é ímpar. Pode cortar todos os pares. Você nem olha o par, pode olhar que o ímpar é a resposta. Que número ímpar é esse que você tá falando? Aqui, ó, o final. Exatamente, ali o 0 é o número par. O final é sempre o número ímpar. Exatamente, porque você fala assim, o número é sempre ímpar. O cara vai falar no comentário, já sei. 92 é par. Pode ser, vai. Entendeu? Aqui, ó, o 0, ó. Sempre o final. O final, ele sempre vai ser... No caso, não é o final, né? O lugar aonde está a subrede. Então, se a subrede estivesse aqui, por exemplo, esse número aqui, ele vai ser par obrigatoriamente. O final também vai ser par porque vai ser 0. Mas esse número que está aqui tem que ser par. Está ok. Onde está a subrede? Se a subrede fosse aqui, é par também obrigatoriamente. É impossível. Mas no nosso caso, como a gente está trabalhando com o endereço classe C, a nossa subrede só pode estar no último octeto. Beleza? Aí você já sabe que a gente já falou e tal. Mesma coisa no broadcast. Se a subrede estiver aqui, vai ser ímpar. Se a subrede estiver aqui, vai ser ímpar. Se estiver aqui, vai ser ímpar. Só lembra isso que você sempre vai ser sucesso. Na prova, normalmente, Marinha tem 5 questões. Normalmente, 3 são sempre ímpares. Você fica com 2 opções. Com 2 opções pra você fazer, aí o cálculo fica meio mais fácil. Quer chutar, você tem até a limitação do chute. Sim, exatamente. Aí vamos lá agora. Então agora eu vou usar o mesmo IP, ó. 92.168.1.10. Só que agora eu vou usar ele com uma subrede, com a máscara. Vamos dividir em 4 pedacinhos. Isso. Que a gente pode fazer, por exemplo, secretaria, coordenação, o laboratório e o Wi-Fi dos alunos. Pode ser. Então tem lá o 92.168. Qual que eu usei? .1.10. Quem vai determinar a existência da subrede? A máscara subrede. Se não tiver máscara, não tem como você saber a subrede. Sim. Então tem que ter uma máscara para determinar isso. E se eu usar a máscara padrão, 255.255.255.0, é uma rede só que eu tô fazendo. É uma rede só. Só vai existir subrede se tiver essa parada aqui, que eu vou colocar agora. Um exemplo aí, isso.
192. Só existe subrede se existir um tal de octeto misto, que é esse cara aqui. Por que chamou octeto misto? Porque ele tem zeros e uns, que envolve binário. A gente vai ensinar sem envolver binário, não é isso? No Estudonauta, a gente ensinou um macetão, cara, maneiríssimo, que envolve o cálculo de binário. Se você quiser aprender um pouco mais sobre cálculo de binário e tudo mais, aqui em cima, ó, tem uma playlist só de cálculo binário. Só conversão de base. De graça, não é? Não, tem que pagar isso. Não, de graça. Só assistir. Como que você converte de decimal para binário, de binário para decimal? Isso é essencial. Sim. É importantíssimo você saber isso. Aqui a gente não vai explicar, mas lá no Estudonauta a gente fez um macetão maneiríssimo de como fazer isso aqui no binário. Mas a gente tem que explicar que é o octeto misto, porque 192 é um conjunto de zeros e uns. Se eu converter 255 de decimal para binário, só vai ter um monte de 1. Tudo 1. Se eu converter 0 para binário, tudo 0. Porrada de zero. 192 não. Se eu converter ele para binário, vai dar 0 e 1. Por isso a gente chama de octeto misto. Porque tem os dois. Tranquilo? Então sempre vai ter. Então se, por exemplo, a minha máscara fosse 255, 248.0. O octeto misto é o cara que vai determinar para mim a existência de subrede. E a gente, uma grande possibilidade disso aí ser um IP de classe B. Com certeza é de classe B por conta da máscara inicial ter 255. Então sempre que você quiser saber se tem subrede, ele vai ter que ter o octeto misto obrigatoriamente. O ali é um... Aqui é o misto. Se não for 255 ou 0 é misto. Obrigatoriamente. Show. Beleza? E só existe subrede se tiver octeto misto. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes os alunos vão fazer as questões, aí eu boto várias misturadas. Aí eu boto as que tem subrede e o cara faz o cálculo. Quando eu boto 25500, o cara... Ih, Alfredo, como é que eu acho o salto? Como é que eu faço o cálculo? Não faz, não tem. Então se não tiver octeto misto, não tem subrede. Vamos voltar pra lá. Então eu tenho aqui meu IP, com essa máscara aí bonitinha. Primeiro passo que você tem que fazer, que aí você vai achar... Anota, cara. Nesse momento, faz um favor pra você mesmo. Pega uma folha, pega um caderno e anota essa... Porque assim, a gente tem uma tendência, assim, aluno é a espécie que chega mais perto do ser humano. Ele acha que só por ter assistido a gente fazer, ele já sabe. Ele vai assistir e vai falar, entendi, aprendi. Aprendeu não, filho. A gente vai no final dessa aula botar um exercício, você vai pausar e vai tentar fazer. Só pra provar se você aprendeu ou não. Então vai por mim, vai pela gente. Anota no papel, cara. Vai lá, manda ver. Vamos lá. Eu tenho aqui o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? A primeira coisa que você tem que fazer é olhar pra máscara. Sim. Então você vai olhar pra tua máscara de subrede. A minha aqui, no caso, eu vou até passar pra cá, pra fazer igual você tem que fazer no seu caderninho e observar ela. O primeiro passo é olhar ela e identificar onde está o octeto misto. Achei meu octeto misto, que é o 192. Então, todo o cálculo que eu vou fazer vai acontecer aqui, onde está o octeto misto. Variação, salto, subrede, todas elas vão acontecer aqui no 192. Se por um acaso o 192 não estivesse no último, fosse no terceiro, todo cálculo, variação aconteceria no terceiro. E obrigatoriamente eu ia ter 192 no terceiro e o outro obrigatoriamente é 0. É 0. Eu não poderia ter dois mistos, porque também é outra dúvida que pode acontecer. Ah, mas se o meu IP for de classe B, tem como ter octeto misto no terceiro e no quarto octeto? Não. Ou é no terceiro, ou é no quarto. Aí, deixa eu falar. Não queria falar, não. Você quer falar? Então vamos falar, né? Vamos voltar aqui pro meu final do trabalho. Como é que eu sei que o endereço é a máscara de rede? 255, 192. Como é que eu sei que isso aqui é uma máscara de rede e não é um IP de classe E? Se vocês não lembram, o endereço de classe D, 224 até 239, endereço de classe E, 240 até 255. Se começa com 255 é classe E. Como é que eu sei que isso daqui... Cadê? Como é que eu sei que isso daqui é uma máscara de rede? Se eu converter para binário, eu tenho que olhar o seguinte. Na hora que eu olho para a máscara... Parece que tu tá na cadeia, tá contando os dias. Quando eu converto de decimal para binário, eu tenho que olhar para a máscara. Converti a máscara inteira. Se eu olhar que ela tá assim, ó, eu converti 192 para binário agora. Se eu olhar que todo mundo para a esquerda é 1 e o que sobrou para a direita é 0, é máscara de subrede. Se tiver misturado 0 e 1, é um IP. Por exemplo, a prova da aeronáutica já caiu uma vez assim. Ele tinha lá e queria saber qual era o endereço de máscara válido. Ao invés de ser 192 aqui no final, era 15. 255. Não, botou até um número que pode confundir. Botou 64. Aí como o cara sabe que a maioria é múltiplo de 2, ele pôs 64 é o endereço de máscara. Só que, olha só, convertir 255 é esse. Converto o 64 para binário, fica 0. Com 8 bits. Olha lá. Misturou. Misturei 0 e 1, não é máscara de subrede. Então, isso não é uma máscara. É um endereço de IP de classe E. De classe E, começando com 255. Tá entendeu? vendo? Assim que você determina se é máscara ou não. Sempre tem que ser. Mas, Alfredo, tem que parar de ensinar isso, porque aqui a gente não ensina nada. A gente só vem fazer piada sem graça. Sem graça. Não, você vai fazer. Faça uma piada sem engraçada.
Esse momento que quem odeia a gente tá fazendo, cara, mas tá ensinando muito. Então, olhou isso aqui, cara, alternou, não é máscara de sub-rede. Por que que é assim? Aí, ó, uma observação. Se você olhou esse 010000 e não entendeu o porquê, faz o nosso curso lá de bases numéricas. Isso aqui é que lá eu expliquei. Eu converti de 64 para binário. Só que eu fiz de cabeça e não usei a tabelinha, mas é uma conversão. E detalhe, por que que tá todo mundo 1 de um lado? Porque se todo mundo 1 que tá ligado, tá dizendo que é a sub-rede ou a rede. Então ele fala assim, olha, já estou usando, não pode mexer aqui porque determina a localização. Isso aí. O resto traz 0 por quê? Olha, tá vazio, você pode fazer a combinação que você quiser para colocar os computadores dentro dessa rede. Show. Entendeu, senhor? Entendi, passou. Entendeu? Demais. Você que tá aí, entendeu? Entendeu? Olha nos meus olhos. Cuidado pra você se apaixonar. Que teve um cara que falou que ainda bem que você... como é que é? No canal, né? O Alfredo tá com um canal novo, né? youtube.com/hardwareredesbrasil. Tá aqui embaixo. Exato. E aí o cara comentou o quê? O cara falou assim, é muito ruim assistir seus vídeos no seu canal, porque você é muito lindo, eu não consigo me concentrar na aula. Quando o cara agora tá junto, ele consegue tirar minha atenção porque ele é feio. Sou muito lindo e seduzo demais. So thank God that's over. Será que o YouTube bloqueia? Entendeu o bagulho, o que é? Beleza, Show. Então vamos lá resolver nossa máscara de Nós rede. fizemos o cara perder tempo agora. Olhando, perdemos tempo. Absurdo. O cara perdeu o tempo, já ele vai jogar LOL, passar 20 horas jogando LOL, mas perdeu o tempo da vida dele. E agora que eu já olhei aqui, eu já achei meu octeto misto, que é esse bonitão aqui, agora eu tenho que fazer o quê? Eu vou fazer do jeito mais simples, tá? Tem gente que converte o 192 para binário, e é macete. Macete, não tá dá no pra mostrar Estudonal. porque é muita coisa. Tem várias formas possíveis. Vou mostrar mais Cara, comum. 25 aulas no Estudonal tá só desta bagaça. Então, assina lá que você vai ver. Disseram pra mim que dava pra fazer em 2 aulas só. Eu perguntei Eu mesmo. falei assim, não, tem muito. Não tem não. Perguntei. Então vamos lá, o que a gente vai fazer? A gente vai usar um número coringa aqui. No livro fala coringa, mas eu não gosto, mas eu vou usar. Eu tenho o número 256. Eu vou usar esse número 256 em vários momentos. Quando eu faço cálculo de sub-rede. Por que eu uso 256? Porque 256 é a quantidade de caracteres e números que eu tenho de 0 até 255. Entre 0 e 255, a gente tem 256 números. Por isso que eu tô usando 256 como coringa. Tá na dúvida, pausa e conta. Escreve no teu caderno. Tem uma aluna que fazia muito isso. Beijo, Hanna. Eu falava, Hanna, faz aí, 2 elevado a 32. Ela fazia 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Cara, não faz isso, Hanna. É só você fazer, tipo, 16, 64, 18. Aí ela, não, eu não sei fazer isso assim. Aí depois de eu perturbar tanto, agora ela sabe fazer tranquilo. É isso aí. Ela passou na prova da Marinha, mas... Vai. Essa vez, vai. Tomara, né, Hanna? Tô na Hanna. torcida. Te amo. Então vamos lá, eu tenho lá o 256. O que eu vou fazer com esse 256? Eu vou pegar esse 256 e vou tirar 192, que é o valor do octeto misto. Que é o misto. Quero saber quantos IPs existem dentro dessa rede. 256 menos 192 dá 64. Quer dizer que dentro dessa rede eu tenho 64 IPs, não 64 hosts. Porque 64 IPs está incluindo rede broadcast. Rede eu não posso dar para ninguém, nem broadcast eu posso dar para ninguém. Você já viu no vídeo que tá na playlist aí do lado, você já sabe. Então a primeira coisa que tem que fazer é o quê? Olhar a máscara. Já olhamos. Depois que você olhou a máscara, identificou o octeto misto, encontrou o salto. A gente chama isso de salto, né? Que é a variação entre as sub-redes. Sim. Quando eu tenho uma rede normal, cabem 254 computadores. Quando eu tenho uma sub-rede, eu tenho que identificar a variação entre essas eu sub-redes. tô criando mini redes de 64 computadores, não. 64 IPs. 64 IPs. A gente tem que tirar 2, aquele... Você vai falar, né? Isso. Vamos lá, o segundo passo que eu já até fiz, mas eu vou colocar aqui, tá? O segundo passo, depois de você olhar a máscara, é você determinar o salto. Como é que eu determino o salto? Com essa continha que eu fiz ali. É sempre 256 menos o número do octeto misto. Não importa onde está o octeto misto, não importa, é sempre 250, se tiver 128, 256 menos 128, se tiver 224, 256 menos, sempre vai dar o valor de salto. Sim. Beleza? Achei meu salto, agora que a gente tem o salto, a gente vai pro terceiro passo. Qual é o terceiro passo? O terceiro passo é você determinar todos os endereços de rede. Então a gente vai começar a montar a nossa tabelinha agora, que é o endereço de rede, de host e de broadcast. Que a gente já tinha feito quando a máscara é a padrão. 255, 255, 2550. É só uma... Aqui, ó. Isso é aquilo que a gente falou. A gente tem aqui... No host, na coluna do meio, né, nessa parada verde aqui, só uma rede, com 255 computadores. Agora, nesta daqui, a gente vai fazer o cálculo de acordo com o salto. Agora, vamos lá.
eu vou botar o terceiro passo, eu vou botar um do ladinho do outro espaço, porque normalmente eu boto no quadro tudo terceiro, quarto, quinto, no final faço tabela. Só que aqui eu vou botar um do ladinho do outro pra facilitar o nosso exemplo. Então vamos lá. A parada é a seguinte, o terceiro passo vai ser achar todas as sub-redes. O quarto passo vai ser você achar todos os endereços de broadcast. E o quinto passo é você achar todos os hosts. Que aí você consegue saber como é que você vai dividir a sua rede e feito o exercício. Porque assim, eu aconselho fazer assim. Primeiro você faz a rede, que é o início. Depois você faz o broadcast, que é o final. E depois você faz quem tá no meio. Fica muito mais fácil você calcular e evita de errar. Claro. Então eu sempre faço assim. Aí vamos lá. Primeira rede. Se a minha máscara é uma máscara de classe C, eu vou repetir os 3 primeiros números. Sim. Então meu endereço de IP é 92.681. Como a máscara é de classe C, eu repito os 3 primeiros números. Pra tudo, tanto pra rede quanto pra broadcast. Isso. Todo mundo vai ter um 92.681. Se eu trocar o 92.681 em algum lugar, botar um 92.682, já é outra rede, ou então já não vai estar válido. Depende da máscara e depende do salto e de um monte de coisa. Mas basicamente é, se a máscara é de classe C, repite os 3 primeiros. Se for de classe B, os 2. Se for de classe A, o primeiro sozinho. Aí vamos lá montar a tabelinha. O primeiro, 92.168.1. Repetir os 3. Sempre começa a partir do 0.0. Sempre vai ser assim. Vou fazer um negócio aqui pra ficar mais bonitinho e tu enxergar. Ponto 0. Que é a primeira subrede. Como eu falei, você tem que calcular todas. Vamos pra próxima. Se o salto é 64... Isso. A gente repete o endereço de rede, 92.681, e agora a gente vai somar o valor do salto à primeira subrede. Então, se a primeira subrede é 0 e eu tenho uma variação de 64, primeira subrede é 0, eu pego 0 e somo com mais 64. 0 com 64 fica 64. E eu vou fazendo esse somatório até o maior número possível que eu posso ter. Até 255. Até 256. 256. Porque assim, eu vou botar. O 256 eu não uso, mas eu sempre boto não na vai tabela. virar um número, mas a gente bota na tabela, é verdade. Eu sempre boto na tabela pra ajudar o cara a entender de onde vieram os números de broadcast. Mesmo sabendo que 256 não existe. Em rede. Você vai entender depois. Então vamos Ela lá. vai morrer, no final ela vai morrer, mas vai te ajudar no cálculo. Exato. Minha próxima subrede, o 92.168.1, só que agora 64 mais 64, 128. Beleza? Próxima subrede, o 92.168.1. 128 mais 64, 192. Show. E o próximo, 192.168.1. 192.164, 256. Sempre vai bater nesse 256, né? Sempre tem que bater. Se você somar e no final não der 256, você tá somando errado. Isso é uma dica legal. Não, sim. Tem que bater no 256. Vou te dar uma dica melhor, tá? Porque eu sou uma pessoa boa, de bom coração. Sempre a última subrede é o endereço do octeto misto. Legal. Então, se o octeto misto for 248... E a gente diz a última porque aquele 256 ali não vai ser considerado. Não. A gente só vai ajudar no cálculo. Isso. Pra gente. Então, assim, se você tiver com dúvida, pô, Fredo, é porque quando eu estudei essa parada lá em 2011 e eu vejo os alunos passando essa dificuldade, eles às vezes contam errado. Não é porque ele é burro. É porque acontece, o cara soma assim, o salto é de 16 em 16. Aí o cara fala assim, 0 mais 16, 16. 16 mais 32, 16 mais 16, 32. 32 mais 16, 64. 64, ele vai fazendo potência em vez de somar. Mas porque ele é burro não, porque ele tá, esse número Desatento. tá tanto na cabeça dele que ele acha que é o que vem depois. Você começa a falar 2, 4, 8, 16. O próximo é 32. É 32. O próximo é 64. Exatamente. Só que na verdade você tem que somar 16. Exatamente. É o aluno que faz isso. Não é burrice, cara. É porque o cara tá acostumado com o valor e acaba aparecendo. É burrice sim, brincadeira, né? Não. A última subrede sempre vai ser o octeto. Sempre, cara, sem exceção. Então, se o octeto misto for 240, a última subrede, 240. Se for 252, 254, 254. É um macete pra você sempre saber se somou certo. Show de bola. Aí, agora que a gente já achou todas as subredes, a gente vai pro Broadcast. Todos os endereços de broadcast. Como é que eu sei os endereços de broadcast? É sempre, eu quero saber o broadcast da rede 192.681.0. É sempre o valor da próxima subrede menos 1. Então, meu broadcast vai ser 192.168.1.63, porque é a próxima subrede menos 1. Qual vai ser o broadcast da subrede 64? A próxima, menos 1. O 92.168.127. 127, porque a próxima, menos 1. O da subrede 128. O 92.168.191. E agora você vai entender por que a gente escreveu o 256 lá. Que é a próxima menos 1. 92.168.1.255. Porque seria a próxima que é o maior valor. Se não bater 255 ali, também você fez conta errada. Fez conta errada. E você que é caraca, eu sou muito bom, eu não erraria isso. Acontece, cara. Principalmente se você tá fazendo prova, às vezes você tá nervoso e tal, deixa passar. É normal. Não, eu já vi vários alunos. Mas isso é besteira. Não.
Tá enrolando. Aí na prova erra, fala, eu tô nervoso. Não acontece. Nem todo dia você tá bem, então pode acontecer. Exatamente. De tá nervoso, tá? Essas besteirinhas é bom você Senhor lembrar. Alfredo, que todo dia tá lindo, sensual. Ele tá agora famosão do canal. Segundo cara, eu não lembro o nome dele. Vou até ver o nome dele depois. Muito obrigado, tá, cara? Te amo, tá? Pena que eu não gosto de meninos, eu gosto de meninas. Poxa. Delícia demais aquela blusa aberta, com os pelos aparecendo assim, é muito gostoso. Eu gosto de meninas. Agora a gente vai fazer o cálculo do rosto. Agora é moleza, cara. Se você chegou até aqui e não errou, se tu errar, aí é falta de atenção mesmo. Porque é... E acontece. Acontece. Porque o cara acha que o próximo, ele acha que o valor que tá aqui cara, confunde. Sabe o que mais atrapalha? O cara que é confiante. O cara que é medroso, ele acerta. Porque ele fala, será que eu vou errar? Será que eu vou errar? Ele faz com tanta atenção que ele não erra. Exato. O cara que é, eu sou demais, eu não vou errar isso. Faz de qualquer jeito, toma. Exatamente. Mas vamos lá. Por que eu acho mais fácil? Porque se você fez o primeiro e o último, quem tá no meio é o mais fácil de achar. Não tem o que errar, filho. Aí tem gente que faz assim, o cara faz primeiro rede, host, mas ele perde tanto tempo sabendo se tá, não sei o quê. Cara, é melhor fazer assim, que é o jeito mais rapidinho. Então faça 9216810, que é o primeiro endereço de host. É o primeiro número depois da subrede. Logo depois da subrede. 192, 168, 11. 1. É o primeiro depois da É um subrede. depois daquele zero vermelhinho ali. Exatamente. Que vai até, agora tem que saber todos os endereços de host, né? Ele vai do 192.6811 até Um a menos do que aquele ali. o broadcast. Do que o 63. Então vai ficar a 92.168.1.62. 62. Cara, não tem Acabou. mistério. E vai fazer a mesma coisa pros outros. Exatamente, vamos fazer pros outros aqui. O próximo não é 64, subrede? Então o primeiro IP disponível é 92.168.1.65 65. até... Aí tem uns alunos às vezes que ele botam assim, 63. Por quê? Não sei, mas coloca, eu vejo no caderno. Ele fala assim, o primeiro, 63. Eu falei, caralho, mas depois... Um a menos. Um a menos. Por quê? Não sei, te colocam, porque às vezes o cara, não sei nada. Vai até o 92.168.1.127. 126. Menos 126. Se você tiver dúvida de como fazer isso, eu falava de brincadeira, os alunos se acabavam de rir. Eu não sou burro não, agora eu falo sério. Aí eu fico testando de turma pra turma. Então, se você quiser saber quanto é o númerozinho que vai aparecer aqui, é só você fazer assim, ó. Mais 1, que vai virar esse númerozinho aqui em cima. Como é que eu sei o de lá? Menos 1, que vai saber esse númerozinho. Na tá dúvida, aqui. escreve, filho. Não tem problema, você não é burro se você escrever. Exatamente. Quando eu falo rindo, eles morrem de rir, porque eu não sou burro, você escreveu. Aí Não. passa o exercício, erra, falando, é melhor escrever mesmo. Então faz isso. Pra todos eles, tá? O daqui de baixo é a mesma coisa. Mais 1 virou 65. Menos 1 virou 126. Na coluna da esquerda é sempre mais 1. Na coluna da direita é sempre menos 1. Correto. Simples assim. Finalizei esse. Agora eu vou fazer o próximo. 192.168.1. 129. Eu ia falar 127 só pra te zoar, mas... Eu ia errar. Mas é normal, acontece. Até... Opa, Até esse número aí que você... até 192.168.1.190. Acabei mais uma. Aqui, ó. E a última? 192, 168.1.193 até 192.168.1.100 mentira, 254. Acabou. Minha última subrede. E essa última linha aí Tô muito não feliz. faz nada. Nada. Né? Aquela ali só te ajudou a calcular. broadcast. E aí nós temos 4 redes bem 4 definidas. subredes. 4 sub-redes dentro da rede Da rede. 192.168.1. Então, olha a diferença. Tabela quando eu não tenho subrede. É que você tem uma redona. Com 254 pessoas. Agora, só de botar essa máscara, em vez de 255, 255, 2550, eu botar 255, 255, 255, 192, já dividi a rede em 4 pedaços. 4 pedaços. É o BMP, só que eu fiz subdivisões. Exatamente. O que eu posso fazer aqui agora? Eu posso vir aqui e botar o laboratório de informática aqui. Todo mundo que A tiver... primeira incluído- máquina do laboratório de informática vai ser 192.168.1 e a última pode ser 62 no final. 62. Até 62. Aqui pode ser o call center, aqui pode ser a secretaria, aqui pode ser a coordenação e aqui pode ser... Acabou. Nada. Só tem 4. 4. Se Acabou. eu quiser dividir em mais,
É só colocar Uma máscara de subrede que divida em mais pedaço, com um salto menor. Correto. Né? Aí vai caber menos gente, mas em compensação eu vou ter mais subrede. Exatamente. Beleza? Isso aqui faz o quê? Todo mundo que estiver no laboratório não fala com todo mundo que está no call center, que não fala com quem tá na secretaria, né? não enxerga, como se não existisse. Podem estar todos conectados no mesmo equipamento, no mesmo switch, hub, sei lá o diabo que você usa, mas deve ser switch, porque existe uma hub. Switch, por favor. Tá todo mundo conectado no mesmo cabo. Não vai funcionar. Eles não vão se enxergar porque eles estão separados por subrede. Proteção, cara. Isso. Inclusive tem o exemplo que você sempre usa. Que eu vou falar, que é a parada seguinte. Se eu quiser que todos eles se falem, Alfredo, mas e daí? Eu separei. Agora como é que faz pra falar? Você coloca um servidor com várias placas de rede, que aí cada placa de rede vai corresponder a uma rede, e você faz o roteamento entre eles, para que uma enxergue a outra. Ou você coloca um roteador com 4 placas de rede. Uma placa de rede para cada rede e faz o roteamento para eles se falarem. Sim. Nem precisa, porque como tá no mesmo roteador, mas isso é outra história que a gente não vai ver aqui. O que aconteceu foi o seguinte. Tinha um aluno meu que ele trabalhava no quartel e ele... De uma das Forças Armadas. De uma das Forças Armadas. Eu posso dizer qual é. Não, fala não. E ele trabalhava numa das Forças Mas tem Armadas. 3 opções. Fica aí no seu coração. E ele foi servir normal, só que ele falou assim, faço curso técnico de informática, aí botaram ele pra servir, botaram ele pra trabalhar com curso técnico de informática. Claro. Se eu tenho um cara que sabe, eu vou botar pra trabalhar com o que ele sabe. Óbvio. Pra que eu vou pagar um sargento pra fazer isso? Não, bota um cara qualquer que sabe. Aí ele pegou e colocou lá. E o que o supervisor dele lá fez? Ele montou uma rede no setor dele lá com uns 200 computadores e botou rede classe C. Não fez subdivisão. O que ele fez? Ele pegou esse exemplo aqui. O quartel inteiro tava uma rede só. Não era o quartel inteiro, mas é aquele setor dele. inteiro. Tudo só com essa rede. Tudo começando com 92681 e botou todo mundo lá dentro. Aí um belo dia ele vem pra aula e fala assim, pô, Alfredo, me ajuda. Lá no quartel a gente tá tentando botar os computadores botar usuário e senha e tá dizendo que não confia no computador. Falha no sistema de confiança, não sei o quê. Eu expliquei como é que via isso e tal. Ele tirava, colocava, entrava. Quando desligava, o computador voltava, não conseguia. Era um malware que tava... Então, eu não sabia. Sim. Aí ele foi falando comigo, chegou, cara, isso é falha no servidor. Ele, não, mas é tudo normal aqui, tá tudo ok. Eu falei, qual é a versão do servidor? Ele falou, Windows Server. Aí qual é a versão? Ele, Windows Server não, é Windows 2000 Server. Antigão. Isso tem 3 anos, é recente agora. Aí eu falei, cara, isso é uma falha que tem no Windows. Tem um malware que afetava o Windows explora isso, Server, né? Que a função dele era realmente atrapalhar de você logar nas máquinas, e ele não é um vírus, ele é um worm. As pessoas, É um tipo de malware, né? As pessoas acham que vírus se propaga por Jesus. Você chegou, colocou e sai se propagando por tudo que é lugar. Mas não é. O vírus, ele só infecta os dispositivos se você executá-lo. O worm, ele não precisa de execução. Ele pegou e infecta todo mundo. Todo mundo que está na mesma rede. Na mesma rede. Só que o setor dele todo era uma rede. Uma rede só. E como é que tira esse tipo de Então, malware? aí qual era o problema? Eu tinha 200 máquinas na mesma rede com malware que se propaga pela rede automaticamente. Liguei o computador, infecta. Se você passar o antivírus, ele ia tirar o malware da máquina, mas a rede ia infectar a primeira automático. comunicação da rede, Infectava tudo que de novo. aconteceria em 30 milésimos de segundo, botaria Acabou. a infecção de novo. Infectava todo mundo de novo. Como é que eu tiro? Era enxugar gelo, né? O cara tá tentando enxugar gelo. Quando o cara tirasse, infectava de novo. Tirou, infectou de novo. Então, qual é o esquema pra você resolver esse problema? Primeira coisa, desligar todos os computadores. Tudo, não deixar nada Não pode deixar ligado. Ou desliga na tomada mesmo, só tira o cabo de rede pra não infectar de Sai novo. correndo e puxando, né? Todos os cabos de Gritando. rede. E tirar do servidor primeiro e depois tirar máquina por máquina. Ou seja, liga a máquina, tira o vírus, desliga a máquina. Liga a máquina, tira o vírus, não, o worm, né? Se tu botar 2 máquinas, automaticamente uma infecta a outra. Exatamente. Então, parabéns aí pelo seu trabalho de final de semana. Final de semana inteiro. 200 máquinas. 200 Liga, tira, desliga. Liga, tira, desliga. Quando terminou a última, você pode ligar todo mundo. Pra ligar todo mundo. Se você sem querer ligar alguma errada, Agora, se ele tivesse dividido em 4, ia afetar, por exemplo, só todos os computadores do laboratório, que agora só 62. você não ia perder o final de semana inteiro, só sábado de manhã. Porque ia fazer bem menos, né? Sim. No caso lá, são vários setores menores, mas ele fez pra aquele lugar todo. Pra isso que serve a subrede. Pra você deixar de Delicinha, ser né? besteira e fazer as coisas certas, entendeu? Exatamente. O ideal é que faça assim, justamente pra evitar... Aí vai ter um cara que vai falar assim, Alfredo, você falou que vírus não infecta sozinho, mas o vírus de pendrive infecta o computador automaticamente. Não infecta É automaticamente. o auto-exec do pendrive. É o auto-exec do pendrive que faz isso acontecer. Se um dia fizerem um curso de segurança aqui no curso em vídeo, eu posso mostrar pra você como é que não pega só abrindo com um clique no lugar certo. Não sei, pode ser que aconteça. Não sei. Acho que não, hein? Eu também acho.
Mas vamos lá, entendeu? Bota nos comentários se você entendeu. Se você não entendeu, deixa dúvidas que eu respondo. E aí, pra finalizar, Alfredo, eu queria te pedir um negócio, assim, um favorzão. Fazer um exercício pra essa criatura abençoada provar pra gente não, pra você mesmo que você aprendeu a fazer a parada. A gente não vai corrigir esse exercício, a gente pode dar até no final a resolução. Tipo, a resposta é... Se bem que não, se a gente fizer... A resolução a gente vai... Mas faz, filho. Você tem que fazer. Porque se a gente der o exercício, o cara vai... Ah, tá, o exercício, vou assistir a resposta. Aí a gente dá a resposta e fala... Ah, tá vendo, entendi. Você só vai aprender se fizer. A gente só vai fazer o cara fazer se a gente não der a resposta. Infelizmente é assim. Se você quiser a resposta vai estar no canal do Alfredo. Ou no Instagram. Quem sabe no Instagram, não sei. Posso colocar lá, hein? Pode ser no Instagram, pode ser no seu canal. Pode. Vamos usar esse exercício para testar e saber se você sabe o que você está fazendo. Exercício, inclusive, que caiu num dos concursos Tá do aqui, preparatório. ó, o EAGS, fala direito. Concurso do EAGS. É que tem uma galera que não sabe o que é, né? Que é a escola da aeronáutica. Aí o pessoal ligava lá pro curso e falava assim, eu queria saber mais informações sobre o EAGS. Aí eu só chamo de EAGS. Eu vou só explicar o que faz na questão, você se vira para fazer. Se você quiser a resposta, eu posso botar no meu canal depois, ou pode ter no Instagram, aí o editor pode botar o link pro meu canal, ou botar o nome do meu canal. Meu Instagram é Alfredo Júnior Prof. E o seu canal? Hardware Redes Brasil. Pode ir lá que tem. Então... Se não tiver, vai lá e pede que ele bota. Enfim, pode pedir, eu respondo as paradas. O que a gente vai fazer? A questão tá escrita assim, ó. Um administrador responsável por uma rede classe C, que a gente já viu, classe C já. IP padrão de novo, é o 9268.10.0, é o nome da rede. Dividiu em 4 sub-redes, porque a máscara é 256. Ele ainda te deu a lambuja, que é parecido com que ele usou a máscara 192 no final. Ele já te disse que são 4. São 4. Poderia não dizer. Exato. Poderia dizer, a rede 192.168.10.0 utiliza a máscara 255.255.255.192. Porque a intenção da questão não é nem você saber quanto é sub-rede, mas sim saber quais os dispositivos podem se comunicar. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer aquele cálculo de sub-rede que a gente fez, ver todas as sub-redes e você vai ver os endereços de IP que estão juntos ou não e responder as assertivas. Na 1 ali, ó, o 15 fala, o 6, isso aqui, você vai ver se tá certinho. Você vai ver cada uma se... Ó, marca aí pra fazer assim, ó. Esse carinha aqui fala com esse carinha aqui. Existe comunicação entre eles dois? Sim ou não? Existe a comunicação entre esses dois? Existe a comunicação entre esses dois? Você vai botar verdadeiro ou falso aqui, ó. Verdadeiro, falso, verdadeiro. E aí você vai dizer aqui, ó, quais delas estão corretas. Quais das 3 afirmativas, qual ou quais são corretas. Não, qual só? Só tem uma. Não, só tem uma resposta certa. Não. Qual das alternativas... Qual das... Difícil conversar com uma pessoa. Quais dessas alternativas são verdadeiras, são corretas. Muito obrigado, eu gosto de pessoas que falam direito. Depois a gente não vamos responder hoje. É isso, cara. Obviamente, se você acabou de ver essa aula, esse exercício acaba sendo bem simples. Você só mudou tal coisa por tal coisa, que é mais ou menos... Então você acabou de dar a resposta. Você conseguiu sacar isso? Parabéns. Mas mostra pra você mesmo que você aprendeu. Sem olhar o vídeo, sem olhar suas anotações, tenta fazer. Se você quiser mais exercícios, tem um site chamado aprovaconcurso.com.br que tem 800 mil questões. Você vai lá e digita assim, IP... Tem questão pra caramba, você pode fazer questão pra você ou esperar no meu canal sair resoluções. E se você quiser também outros exercícios corrigidos por essa sensualidade, nós temos o quê? Estudonauta. Exato. Estudonauta.com. Não sei se o módulo de IP, no momento em que você está vendo esse vídeo, está disponível. Ele já está totalmente gravado. Está em processo de corte, finalização, lançamento. A gente está lançando 4 vídeos por semana, então é bastante coisa, mas a gente também já gravou bastante coisa. A gente tem módulos, né, com um monte de coisa legal. Então, assim, se ainda não saiu lá, beleza, você continua assinando e vai assistindo a aula toda semana, que é uma escola de redes, cara, tá bem legal, tem redes, tem Linux, tem linguagem C que todo mundo pede, tem Android Studio que todo mundo pede, tem linguagem C#, linguagem Kotlin, enfim, tem uma porrada de coisas. Cara, será que nesse vídeo vai ter a galera falando, pararam, né, cara, os roteadores? Muito obrigado. Pararam, porque assim, as pessoas pensam assim, não vão ensinar nada. Passaram as aulas de IP, tranquilidade. Pode falar aí que você que odeia, que dá dislike, eu amo você. Mas eu vou lá e dou dislike. Te amo. Eu não vou ensinar o que eu acabei de te ensinar, né? Existem umas coisas, cara, continue vindo aqui dando dislike. Você que gosta, continua. Você que vem dar like. O cara vê o vídeo todo, dislike. Muito obrigado. Por incrível que isso possa parecer, você está nos ajudando. Obrigado. Acredite se quiser, mas tá ajudando. Beleza, meu povo? Então,
continuamos o curso de redes. A gente já provou, a gente não precisava provar nada pra ninguém. Não. Mas acho que com a evolução do curso, a gente provou que a gente tá fazendo um curso muito bom. E mais uma vez, você quer um curso, esse curso muito bom, evoluído, não é? Esse curso não foi cortado, ele foi evoluído. Está tudo aí aqui, ó. Estudonauta, estudonauta.com. Seja um dos nossos assinantes, tem suporte, tem a Verinha lá, tem o Vitor pra ajudar vocês. Então, cara, a gente tira dúvida. Ah, eu quero tirar dúvida. Eles tiram lá, tá? Então, porque agora é um curso pago. Então, correto. No projeto grátis, a gente não tem como fazer isso com quase 1 milhão. Não sei quando você tá vendo esse vídeo também. Quando a gente tá gravando, a gente tá pertinho de 1 milhão de inscritos. Tenta atender 1 milhão de pessoas, você vai ver que não vai conseguir. Fale miseravelmente, como as pessoas falam. Beleza, meu povo? A gente se vê no próximo vídeo. Não se esquece, Instagram do Alfredo, o canal do Alfredo, tá tudo aqui embaixo na descrição. Pode ir lá, que tem material bem legal pra vocês. Um grande abraço e até a próxima. Valeu. Solta a música aí, editor.